Olá, é com emoção e com alegria que estamos nos encontrando com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje aborda o tema vocabulário espírita. Estaremos fazendo algumas reflexões dentro deste vocabulário. O que é espírito? E o que é espírito, errante e erraticidade, perispírito, fluido cósmico universal, umbral? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre vocabulário espírita, aqui junto conosco, o nosso amigo, o nosso convidado, Milton Barum. Milton, que satisfação, alegria contarmos com a tua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, Madeira, obrigado por mais esse convite. Uma satisfação estar aqui com você, com a turma toda que nos escuta. A alegria é a nossa. Milton, dentro do vocabulário espírita, vou te fazer algumas reflexões. Primeiramente, o que é espírito? Espírito é uma inteligência individualizada. É uma inteligência individualizada. Nós sabemos que o universo foi criado por uma inteligência suprema, inatingível por nós, causa primária de todas as coisas, que dentro de sua lei existe a evolução e o progresso desse universo, ele não está parado. E nós somos, na Terra pelo menos, somos os seres mais adiantados dessa evolução. Somos espíritos, não somos corpos, somos espíritos, que somos inteligências individualizadas, inteligências em progresso contínuo por toda a eternidade, fazendo parte, ajudando nessa evolução toda e nesse progresso do mundo. E de vez em quando temos que passar pela Terra para ir aprendendo, para ir nos aperfeiçoando, criando novas experiências, aprendendo coisas novas e assim sucessivamente, para que esse progresso e essa evolução realmente existam. Deu para entender? Perfeito. Somos inteligências do universo. O único ser de inteligência na Terra é o Espírito. E perispírito? O que é perispírito? O perispírito justamente é o que nos diferencia, vamos dizer assim, de quase todos os outros seres vivos. Porque o perispírito, além de ser... Quando a inteligência é individualizada, ou seja, quando aquela série de evoluções que foram sendo feitas através de matrizes, de instintos, etc. e tal, atinge um certo determinado grau, não é? Ele recebe razão e livre-arbítrio. Aí, então, ele passa a ser uma inteligência. Desde aí, é necessário, então, que esse espírito acumule conhecimentos e que possa transmiti-los, que possa trazer sempre, cada vez que ele vem, ele trazer pelo menos conhecimentos meio apagados, mas que sejam já transferências de outras vidas, para que esse progresso continue. Senão nós ainda éramos estaríamos vivendo em caverna, etc., porque seríamos sempre a mesma coisa. Acontece, então, que para isso nós temos que ter um corpo, mesmo que inteligência não tem tamanho, não tem altura, cheiro, nem cor, nem nada disso. A inteligência é inteligência. Se alguém conseguir definir inteligência, vai definir Deus. Eu duvido que isso aconteça, né? Então, essa inteligência precisa ter um embasamento, mesmo para agir sobre a matéria. Porque ela pode dirigir as ações, mas ela não tem uma vibração material. Então, esse corpo, esse perispírito, é um corpo formado de um elemento fluídico, né? E que passa a ser o modelo organizador biológico de cada corpo, em cada encarnação.
ele é a forma da nossa forma. Cada um de nós tem uma forma diferente, escolhida por nós mesmos e atinentes com aquilo que nós temos que fazer na Terra. Qual a nossa missão naquela encarnação? Então, o perispírito, então, ele é a forma que vai dar a forma ao corpo, né? Exatamente, do nosso corpo. É a forma do nosso corpo. Ele que dá a forma, né? Se você pegar uma ninhada de pintos, de pintinhos, se você pegar uma ninhada de tigre, de leãozinho, de cachorro, se for, se bem que temos que notar o seguinte, já houve muita modificação, porque o homem, hoje em dia, ele trabalha sobre DNA de animais e transforma alguns animais. Hoje nós temos cachorro de tudo que é espécie aí. Cachorro que já nem é mais cachorro, já é uma fera, né? Muito bem. Então, mas se nós pegarmos o natural, ele sai sempre igual. Os filhos de tigre são todos iguais, os filhos da galinha são todos iguais, os filhos do elefante é tudo igual, sempre igual. Nós somos iguais por sermos inteligentes, mas o nosso corpo não é igual, né? Cada um de nós tem um corpo, um tem nariz comprido, outro tem nariz, outro tem orelha grande, outro tem pequeno, um é gordo, outro é magro, outro é alto, outro é baixo. Dependendo das nossas situações, do que nós temos que fazer na Terra, este perispírito que vai fazer a formação. É ele que vai fazer a organização celular do feto em desenvolvimento, do corpo em desenvolvimento. Milton, logo no início o senhor nos definiu o que era espírito. Agora eu te pergunto, o que é espírito errante e erraticidade? Bom, espírito errante é todo espírito em evolução. Todo espírito em evolução, ele é errante. Quando ele está na Terra, quando ele está encarnado, nós não chamamos de errante porque ele está trabalhando aqui na Terra. Ele é uma alma. Aí o espírito encarnado chama-se alma, né? Quando estamos no plano espiritual, nós somos espíritos. Quando estamos encarnados, nós somos alma. Tá, quando nós estamos na carne, estamos reencarnados, somos alma. Alma. Certo. Quando estamos no plano espiritual, somos espíritos. Então, passamos aqui o nosso tempo como alma, aprendendo e tudo, desencarnamos, mas ainda não temos uma capacidade, uma evolução tão grande que possa nos remeter para planos muito elevados. Claro, alguns já têm, né? Mas outros ainda estão iniciando e outros estão na metade, por aí, né? Então, o que acontece? Nós vamos para o plano espiritual e ficamos como espíritos errantes, quer dizer, estamos esperando. E esse local, esse local do plano espiritual onde nós vamos, chama-se erraticidade. Erraticidade. Não é que nós sejamos errados, não é. Esse errante não quer dizer errados. São espíritos que estão aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Todo aquele que tem que reencarnar é um espírito errante. O senhor falou agora reencarnar. Para nós entendermos, Milton, o que é reencarnação neste vocabulário espírita? Reencarnação é a volta, é a retomada pelo espírito de um corpo físico. Não se assemelha nem de longe no que os antigos entendiam como ressurreição. A ressurreição, cientificamente, é provada que é uma impossibilidade total e absoluta. Haja visto que no momento em que há uma morte cerebral, 8 minutos depois de um adulto, 10 minutos maiores, as células nervosas estão todas mortas. Quer dizer, não há mais como reconstruir, porque você sabe que a matéria inorgânica, ela pode ser separada e reconstituída, mas até a célula orgânica não. E a própria ciência prova isso. E prova, quer dizer, matou a célula orgânica, ela não volta, mas não pode reconstituir, não há como reconstituir. Então, formar um corpo que já houve a morte do sistema nervoso, principalmente, né? Porque depois morrem os músculos, mais horas, e aquilo as células vão morrendo aos poucos. Mas não tendo mais sistema nervoso, não há mais vida, não há mais espírito ligado ali. Consequentemente, não há possibilidade de haver uma ressurreição daquele corpo. Existem os processos de quase morte, mas o espírito não se afasta.
Existem os comas que não são reais, os comas não reais, em que o espírito pode voltar, o espírito está ali ainda ligado ao corpo. Agora, se o coma for realmente, for um coma verdadeiro, ou se houver o desencarne verdadeiro, se o espírito, se houve morte cerebral e nervosa, não há mais como reconstruir. Agora, esse espírito volta para o plano espiritual, que é realmente o nosso verdadeiro mundo. Nosso mundo não é aqui. E o Jesus dizia, meu reino não é desse mundo, porque ele também era um espírito puro, mas sim espírito, claro. Né? Então, nós voltamos para o plano espiritual e aguardamos uma nova oportunidade de recomeçar as nossas experiências evolutivas através da reencarnação. Aí vamos esperar que um casal forme um corpo, quer dizer, forneça material para formar um corpo, porque o corpo quem vai formar somos nós. Nós espíritos, né? Que já temos toda a programação, o mundo espiritual vai nos ajudar a fazer um corpo que nós precisamos. E quando esse corpo nasce, nós tomamos conta dele. Pronto. Isso é reencarnação. Muito bem. Olha que isso, olha que já Sócrates dizia e outros filósofos da antiguidade, é muito mais fácil nós entendermos que uma coisa que já existe vai continuar existindo do que uma coisa que não existe ser criada. Não, muito bem colocado. Milton, dentro do vocabulário espírita se fala também sobre o fluido cósmico universal. E muitas pessoas acabam não entendendo o que seja este fluido cósmico universal. Gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre o fluido cósmico universal seria, assim, a grosso modo, seria a matéria inicial, a matéria formada no momento em que o universo foi formado, né? Agora, não quer dizer que ela foi formada na totalidade que já existe. Porque o universo foi formado num certo determinado momento, mas ele está sempre em expansão, sempre em modificação. Ele está sempre crescendo, ele está sempre se mudando, né? Então, mas a matéria original de tudo, da onde tudo se origina, é justamente o que nós chamamos de fluido cósmico universal. Isso já foi debatido, já foi estudado de tudo que é maneira, sabe? Dá a pouco, quando tu vê explicações tremendamente materialistas, tu vai pelas raízes e tu chega lá, fluido cósmico universal. É o caso da pessoa que diz assim, não, tudo se formou por um acidente normal, a matéria se formou normalmente, foi uma explosão, o Big Bang estourou, mas o que estourou? Não, é que houve a concentração de partículas e de nuvens cósmicas e energias cósmicas que foram se juntando até formar uma pequena partícula atômica carregada com todas as energias daquele e explodiu e formou tudo. E eu então pergunto, e quem é que formou essas energias? E quem é que formou essa matéria? Então, no fim, tu vai a Deus. Não tem como sair de Deus. Não tem como sair do Criador. E essa matéria que ele criou inicialmente é a matéria cósmica universal. Eu te faço uma outra pergunta, Milton. Inclusive, está lá no livro O Nosso Lar, e que anos depois, né, foi transferido para as telas do cinema. Umbral. O que é o umbral? Horrível, tem muita gente aí que morre de medo do umbral, né? Muita gente. Só falar no nome já assusta. Falou em umbral, ai, umbral. Todos nós vamos para o umbral, viu? Não tem como escapar. Pelo seguinte, porque cada mundo habitado, né, tem a sua psicobiosfera. Quer dizer, o mundo formado pelas almas, porque psique é alma, sabe disso, né? Então, psicobiosfera. As almas vivas que vivem à volta desse coisa. Na Terra, tem muita gente que não sabe disso, e às vezes já me faz pergunta, como é que aparece tanta gente na Terra? Na Terra, a nossa população, segundo os espíritos instrutores que nos falaram isso, não foi um só, foram vários, é aproximadamente na base de 30 bilhões de espíritos. Hoje nós estamos agora, nossa Terra bem lotada, né? Já estamos com 7 bilhões, eu acho muito.
Mas se tem 7, tem 23 bilhões esperando oportunidade para reencarnar. Então tem que alguém desencarnar para vir abrir vaga. É fila que nem de atendimento. E tudo segue uma organização em equilíbrio. Deus também não pode chegar e jogar esses 23 bilhões aqui não para a pode Terra. jogar 23 bilhões, senão a Terra, os 7 bilhões já está difícil de resistir, né, tia? Já está faltando muita comida, muita água, muita educação, tudo. Está faltando tudo. Então, é difícil. Mas pelo egoísmo do homem, na verdade. Egoísmo do homem, tudo egoísmo do homem. Então, essa zona da psicosfera, toda ela é um umbral. Agora, o problema é o seguinte: Jesus nos falou que a casa do Pai tem muitas moradas. Não falou? Falou. Dentro dessa psicosfera da Terra, existe uma escala de valores vibratórios, né? Dependendo das nossas aquisições espirituais, da nossa moral, dos nossos feitos morais, não feitos materiais, não. Se eu não interessa se eu fui isso, se eu fui aquilo, se eu mandei, se eu não mandei, se eu dirigi, se eu roubei, se eu não roubei, se eu enriqueci ou não, isso não interessa. Interessa o que a gente leva moralmente. Aquilo que nós ouvimos hoje, uma palestra maravilhosa, chamar de religiosidade intrínseca, não extrínseca, não é as coisas materiais, não é nada de fora. Aquilo que é a aquisição nossa, trabalho nosso. Isso aí vai nos colocar, nesse umbral, em situações muito penosas, quando nós somos muito primitivos, cometemos erros bárbaros, quando fugimos da moral, das regras todas de sociedade e tudo, nós é claro que desencarnamos e a nossa vibração é tão baixa, tão materializada, que ficamos junto à Terra. E aí é uma zona obscura, difícil, em que nós temos que passar por esse crivo, né, para sermos trabalhados até sentirmos uma necessidade de respirar, sair fora. Então aí quando nós deixarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, que aí no umbral baixo existe, né? O orgulho, a vaidade, então nós vamos estar dentro daquilo, aquele que se elevar será rebaixado, e aquele que se rebaixar será elevado. E aí na hora que a gente, Deus me ajuda, não aguento mais, aí quando nós nos entregamos, nós somos ajudados. Esse é o umbral, tá? É claro que gente fina como vocês, eu não sei mas como vocês, assim, como o Madeira e outros, já vão lá para lares muito altos. Quem dera. Um umbral muito leve. Quem dera, estamos trabalhando. Milton, e obsessor, neste vocabulário espírita, o que é obsessor? Durante as nossas reencarnações, nós fazemos muitas amizades, fazemos tudo. Mas também fazemos muitas inimizades até. Inimizades, às vezes, gratuitas. Tu não fez nada. Uma pessoa olha para ti, não gosta de ti, não gosta e tal. Daí a pouco ele começa a ver até um desacerto, ou não há, mas sempre um ciúme, alguma coisa. Essa pessoa desencarna e fica... Se nós, presta bem atenção, se nós sintonizarmos com os ódios, com o ciúme, com todas as bobagens que ele distribui para cima de nós, se nós sintonizarmos, ele vai ficar junto de nós nos incomodando. Ele passa a ser uma pessoa que vai nos obsediar. Kardec perguntou o que era um obsessor, os espíritos foram claros dizendo assim: o obsessor é um espírito, eu não gosto da palavra, mas foi como ele disse, eu vou repetir, um espírito mau. Eu digo que não é mau porque nenhum espírito é mau, todo espírito está em evolução, né? Um espírito atrasado, eu prefiro dizer. É a ação de um espírito atrasado, ação constante, não é assim, é constante, né? De um espírito sobre o outro, de um desencarnado sobre o encarnado, mas pode ser de um encarnado sobre o desencarnado também, né? Certo. Então isso é um espírito obsessor, aquele que se apega, que fica vivendo junto e que fica provocando desacertos e tudo isso. Isso é um espírito obsessor. E vampirismo? O que é vampirismo? Aí é brabo, né? Existem casos em que essa obsessão chega a um grau tão profundo que começa a haver uma ação, não só uma ação moral, como é o comum, mas também uma ação material, né? Eles passam quase que a vivenciar
É muito comum que o vampirismo se dê nos casos viciosos que a gente conhece. Álcool, fumo, essas drogas todas que estão sendo usadas hoje em dia, criminalidade, uma série de... Sexólatra também. Alcoólatras, todos, os sexólatras. Sexólogos, todos esses. Então, eles passam a viver a vida do cidadão. Eles começam a nos tirar as energias. Por que é difícil deixar um vício? Mesmo uma pessoa que passa por um hospital, faz um trabalho de desintoxicação, se ele não tiver uma vontade muito forte de deixar a bebida, se ele não tiver uma religião, não precisa ser espiritismo, uma religião, uma coisa que ele se apegue, um trabalho que o mantenha ligado, uma família que lhe dê apoio, etc., logo em seguida ele vai entrar num bar, vai pedir uma Pepsi-Cola e o obsessor vai dar uma gargalhada na cara dele. Não, tira essa Pepsi-Cola, bota aí cachaça. E o cara pega, não, bota a cachaça mesmo. E ele vai tomar cachaça de novo, e ele vai usar droga, e ele vai fazer tudo que ele não era para fazer, porque o outro está tirando, está vivendo a vida dele. Esse é o vampirismo. Não tem nada de sugar sangue nem nada, não. É sugar vontade. É sugar a vontade da pessoa. A pessoa passa a viver a vida do outro. Eu já vi casos desses, são bem tristes mesmo. E prova e expiação, o que é? Bom, a expiação porque quando nós reencarnamos, nós trazemos um programa de vida, não trazemos destino, trazemos um programa de vida. Esse programa de vida é o que representa as fatalidades pelas quais nós temos que passar. Fatalidade não quer dizer coisa ruim. Pode ser fatalidade de eu ficar rico, tirar a loteria esportiva, não sei o que mais, ser bonito, ter uma bela casa, tudo isso pode ser fatalidades, né? Para que eu veja como é que eu uso, porque tudo isso também é provação, né? Depois se torna uma aprovação. Então, essas fatalidades todas determinam a nossa expiação. Vamos passar por isso. Do jeito que nós administrarmos as expiações, será lucro ou prejuízo. Né? Porque, por exemplo, essas pessoas que vivem se queixando de tudo se queixam. Às vezes, pessoas que têm tudo na vida, mas dão uma coisinha errada, ele fica como se fosse a pior pessoa do mundo, o maior sofredor do mundo, vive se queixando. Essas pessoas não estão compreendendo que estão aqui justamente para trabalhar em cima de seus defeitos. Que tudo que nos acontece é normal, necessário, que nós não podemos reclamar nada. Jesus nos disse que a cada um será dado de acordo com suas obras, não é verdade? Então é isso aí. Então essas expiações, a gente pode modificar tudo. Eu posso ter nascido para sofrer muito, não sei o que mais, mas pela minha vida, se eu tiver criado um caráter bom, uma boa personalidade e agir corretamente com as pessoas e com tudo na vida, e for correto comigo mesmo, principalmente comigo, porque às vezes a gente é correto com os outros não é consigo, né? Principalmente comigo mesmo, se eu for correto, eu vou estar elaborando um modo pelo qual a expiação vai acontecer sem que eu sinta. Certo. Ela vai acontecer, porque ela está destinada, é um ensinamento, ela vai ter que passar por mim. E temos visto vários casos assim, inclusive... Mas absorver aquilo naturalmente. Em vários casos a gente tem visto, um dos grandes exemplos que a gente sempre cita, como Chico Xavier, né? Exatamente, exato. Passou uma encarnação, sofria do olho. Sofrido para nós, ele nem era sofrido, porque ele compreendia o que estava passando com ele, né? Ele sabia por quê, inclusive ele disse, quando ele quiser operá-lo, ele disse, não, isso aqui é uma necessidade minha. Né? Então, quer dizer, então, agora as provas. Você nasce num mundo que está em evolução, que está sempre em turbilhão, né? E começam a acontecer coisas, é aumento de imposto, é a comida que não tem, é a água que falta, não sei o que mais. E aí você tem que absorver isso, compreender que são coisas naturais que tu tem que passar, e que tu tem que administrar isso aí, não é ficar todo santo dia se queixando de tudo. Tem gente que se queixa do tempo, rapaz. Senta na mesa, por quê? Sol de novo hoje? Está chovendo?
Como se alguém tivesse culpa disso, mas que é isso, rapaz? Né? Então temos que ser compreensivos, estamos vivendo, estamos evoluindo, somos peças do universo. O universo não é nenhum presente, mas nós somos peças do universo. E é isso aí. E mediunidade? O que é mediunidade? Mediunidade é uma sensibilidade que alguns de nós temos, né? Aliás, todos nós temos, que é a capacidade de termos a propriedade de nos comunicarmos com os espíritos encarnados. Todos nós somos médiuns de certa razão, porque nenhum de nós reencarna sozinho. Sempre nós temos um guia espiritual, um amigo espiritual que zela por nós, que nos aconselha, né? Não pode modificar nada em nós. Eu posso fazer o que eu quiser, mesmo que ele não queira, né? Mas ele está sempre me avisando a todos nós: olha, não faz, não, isso vai fazer mal. Ele está, é aquela coisa que a gente chama de consciência, né? Tá lá, ele está trabalhando. Então, nós temos pelo mínimo ligação com ele. Se há uma ligação de um espírito encarnado com um desencarnado, isso chama-se mediunidade. Agora, existem aquelas mediunidades de trabalho, vamos dizer, né, em que nós temos capacidade de receber vários espíritos. Espíritos de todos os quilates, desde espírito muito atrasado até espíritos maravilhosamente luminosos. Eu, como trabalhei como vidente durante muito tempo, tive a oportunidade de, pelo mínimo, umas 8, 10 vezes ver espíritos que, se eu não fosse espírita, eu ia dizer: hoje eu vi a Virgem Maria, eu já ia criar outra Virgem, a Virgem não sei de onde, porque são visões de espíritos, luzes, espíritos maravilhosos mesmo, coisa que indescritível, viu? Indescritível mesmo. Mas, em compensação, o que se vê de coisa feia também não é verdade. Sofrimentos, coisas muito tristes também a gente vê. Isso é mediunidade. Mediunidade. Milton, tá muito bom conversar contigo hoje aqui junto conosco sobre o vocabulário espírita, e queremos assim te agradecer profundamente pela tua presença aqui e ter nos ajudado a fazer esse programa. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com você, contigo. A gente está sempre aprendendo, sempre crescendo um pouquinho, mas cresce. E a gente aprende junto. É isso aí. Informamos que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que todos tenham uma semana repleta de amor, saúde, felicidade e muito trabalho do bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.